Olá, meu Olá, querido. Isabela. Tudo bem? Tudo em ordem? Bom, eu já tinha feito uma pré-apresentação aqui sobre como eu lhe encontrei. É, as redes sociais, elas têm esse poder, né? De quando você está conectado com uma coisa boa, as informações boas chegam até você. E aí você passa desapercebido, batido pelas coisas que não são tão proveitosas assim. E Uhum. esse tema, pertencer a si mesmo, é um dos temas que mais vem para mim nos meus atendimentos. E eu acredito que é um dos temas que a população inteira se pergunta, né? Como ser, como ser realmente transmitir a nossa verdade em tudo aquilo que a gente faz e fala, né? E será que isso afeta os nossos relacionamentos familiares, amorosos, enfim, todos eles? E aí eu encontrei o perfil do Dr. Adailton e não consegui parar de ver um post. Eu aconselho todos vocês a verem. Eu não estou com musiquinha como tem no perfil dele. Não vou me atrever a cantar. E eu até pensei. Você me chamou de atrevido agora, hein? Não, eu falei assim, eu até pensei assim, eu vou começar, eu vou cantar uma música, né? Porque eu não botei a música, eu pensei, mas eu posso começar e vou botar umazinha. Mas eu falei assim, gente, eu como cantora não vai rolar, não vai dar certo, vai sair todo mundo que tá aqui. Vai todo mundo fugir, desligar. Vai todo mundo fugir, exatamente. E aí, é, eu vou fazer uma pequena apresentação dele, mas eu vou deixar o resto por conta dele, porque eu quero muito ouvir o seu saber. Quero muito. Eu estou muito grata e muito honrada, de verdade, por você Uhum. estar aqui. Então, ele é um terapeuta holístico que sabe de tudo, Quem me super dera. simpático, inteligente, e ele é um médico e ele é ginecologista. Então, além de estudar bastante, transmitir com muita clareza as questões das nossas vidas, das nossas emoções, dos nossos posicionamentos. Acho que eu apresentei direitinho. Muito bem. Como você Então, quer que eu te sinta-se em chame? casa, como você Como você... quiser. Isabela mesmo? E pode ser como você quiser, Isabela, Isa, Bela, Belita, do jeito que você quiser. Tá ok. Eu gosto do nome, o nosso nome é um mantra. Isso, Eu gosto do verdade. nome como ele é, porque ele tem um ressoar internacional, universal, é um mantra, é o seu mantra. Então, Isabela. Que ótimo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Obrigado por essa apresentação. Corta tudo isso aí por menos da metade e eu sou um aprendiz. Eu me considero um aprendiz e, e desde que eu comecei a tomar consciência de ser um aprendiz, eu comecei a compartilhar o que eu sabia. Eu tenho um quê de perfeccionismo, tá? Jura? Isso tem, um quê de perfeccionismo, isso, ele me traz uma dificuldade na vida, porque tem que estar coisa muito bem assim para eu colocar para fora. Então, conforme eu fui começando a me atrever a compartilhar conhecimentos sem saber tanto, não esperando ser um expert naquele conhecimento, isso a vida começou a fluir. Mas eu tive que vencer o perfeccionismo. E é um trabalho que eu tenho feito nesses últimos 5 anos. Por exemplo, para você, eu já tive muitas ideias de escrever livros, mas enquanto o livro não está perfeito, ele não sai, entendeu? Então, esses desafios de compartilhar o conhecimento, eu decidi, o pouco que eu sei daquilo, eu compartilho. Então, e aí eu hoje, deixando de ser perfeccionista, deixando de lado o perfeccionismo, eu procuro fazer em tudo que eu faço o meu melhor. E fazendo o meu melhor é o melhor que eu posso fazer. Não é perfeito, nunca vai ser perfeito, vai ser o meu melhor. Faz sentido, né?
Nossa, faz muito sentido, porque eu costumo dizer assim, se a gente coloca coração em qualquer coisa que a gente faz, é, o coração é o nosso melhor, vai sair o melhor resultado, né? Porque a todo momento a gente está buscando fazer o nosso melhor, mesmo que a gente se cobre, né? É o melhor que a gente pode dentro das circunstâncias que estamos vivendo, com os conhecimentos que temos, e é daí tomar essa consciência para poder avançando as casinhas, né? É isso. Bom, voltando para o nosso tema, que é o tema que você me chamou, eu queria primeiro analisar o título, que é o preço de pertencer a si mesmo. Isso não vem de fábrica, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós começamos pertencendo às nossas mães. Então, assim que as mães falam, meu filho, minha filha, isso é um pertencer. Nós somos quase que propriedades das nossas mães. Algumas mães dizem assim, eu carreguei 9 meses na barriga, eu pari, eu aleitei, então é meu mesmo. É verdade. Então essa sensação, então nós não somos nós. E depois a gente acaba não sendo nós, a gente acaba sendo da nossa família, dos outros. A gente vive, muitas pessoas vivem para fazer os outros felizes, para cuidar dos outros. Então esse processo de individuação, ele é um processo que nunca tem fim. E depois, quando você começa a estudar constelação, você descobre que você não pertence não só aos seus pais, você pertence a um sistema Tema enorme todo. de vó, avô, bisavô, trisavô, tataravô, aquele monte, mais Aquele de mil monte de pessoas. ancestral que veio antes. E você não é seu. Então, pertencer a si mesmo não é natural, não é um default, não é o caminho normal do nosso ser. Somente quando você toma consciência que você não pertence a você, que você pode começar a fazer o processo de pertencimento. Porque pertencer ao grupo, pertencer à mãe, pertencer ao pai, significa eu me tornar o projeto de filho que estava na cabeça da minha mãe. Você ser uma pessoa feliz para muita gente significa se tornar o projeto de filha que estava na cabeça da sua mãe. E quando você se torna esse projeto de filha, você fica feliz. Feliz não, você fica contente, anestesiada por um tempo. Certa vez eu atendi uma paciente, vamos chamar, né, em que os pais delas eram de uma determinada religião. E ela, para se sentir bem amada por eles, ela participou dessa religião, casou nessa religião, até o dia que ela resolveu sair. E aí criou um conflito. Aí, E aí foi quando ela começou a pertencer a si mesma. E essa luta significa deixar de ser criança. Deixar de ser a filha da mamãe. Deixar de ser a filhinha daquele pai. A filhinha criancinha. E se tornar uma mulher adulta. Normalmente esse processo ele acontece no meio de muita dor. Normalmente esse processo acontece quando existem muitas doenças. E aí vem muitas doenças. Vem candidíase, é uma das doenças frequentes desse processo. Endometriose é uma doença frequente desse processo. Infertilidade. Por que não consegue engravidar? Porque já tem uma filhinha, que é a mamãe. Já virou mãe da mãe. Já virou aquela que cuida da mãe. Que é o que muitas mães esperam. Inconscientemente. Tudo aqui no nível da inconsciência, nunca falado. Tudo a nível não, da e às vezes até telepatia. falam. Quantas vezes a mãe fala,
Eu vou cuidar bem dos meus filhos para que eles cuidem bem de mim na velhice. É uma frase muito comum, muito típica. Às vezes é declarado, né? É, E aí geram-se pactos. Agora, ambos simplesmente não se querem engravidar. o que é simplesmente? Assim, o quanto que é de vocês, o quanto que é inconsciente, o quanto que é consciente, né? Quais são os fatores? Então, nós vivemos esse conflito, que é um conflito muito profundo, porque a sua alma nasceu para ser você. Mas você, por um tempo, esse um tempo pode ser 20, 30, 50, 70 anos, decide ser o que os outros esperam de você. Perfeito. E aí, quando você decide, a sua alma quer ser você. Então gera esse conflito. As doenças vêm te chamar. Outro bloco que gera muito essa questão é a insatisfação sexual. Quando você não está no seu papel, não está com você, e você dá aos outros. Você delega aos outros o poder, a capacidade de te fazer feliz, de te fazer realizada, de ter prazer. É o outro, não é você. Então, mais uma vez, dependendo de algo fora. Terceira situação, quando você não se pertence a si mesmo, é quando você não se realiza no relacionamento. Tá sempre faltando alguma coisa. E tá sempre atraindo pessoas problemáticas, né? Atrai pessoas problemáticas. Então, são esses e outros sinais que mostram que uma pessoa, ela não pertence a ela mesma. Só que a alma dela veio para voar. A alma dela quer voar. Então, existem as doenças físicas, as doenças emocionais. A depressão é a maior de todas elas. É o maior desafio. Porque o deprimido, ele está ligado à mãe. Ele não consegue se desligar da mãe. Ele não consegue se desligar do projeto de filha ou de filho que essa mãe criou, imaginou e concebeu para aquele filho, para aquela filha. E o fato de não conseguir se desvencilhar desse projeto de filho, de filha, prende, limita, rouba forças. E aí gera toda uma insatisfação na vida presente. Bom, então nós estamos falando da dor de não pertencer a si mesmo. Sim, porque a gente quer se libertar e a gente está preso. Não, a gente não quer se libertar. Você permanecendo nesse posicionamento, você tem ganhos. Alma, A alma quer. A alma quer se libertar. A alma quer, não é nem se libertar, quer viver. Como uma flor, ela quer desabrochar. Ela, como uma fonte, ela quer jorrar água. Esse é o projeto da alma. Mas a mente, todo o resto está sujeito a isso. A criança ferida, todas as coisas vão te segurando para você deixar de ser você mesma. Então, um conflito, né? Uma parte sua quer ir, outra parte sua quer ficar, porque tem um ganho primário e secundário em permanecer sendo filha. Tem um ganho primário, um ganho secundário em você agradar, corresponder à expectativa dos seus pais, particularmente da mãe e do pai também. Então, nesse ganho, você fica num dilema. E é muito difícil mesmo você pegar a direção da sua vida, pegar a direção e não sentar mais no banco do passageiro. Porque significa que você vai desagradar alguém. Exatamente. Você vai fazer aquilo que a pessoa não gosta. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, é sair da religião dos pais. Né? Como que você vai sair? Você foi criada para isso. Vai quebrar uma tradição de uma... O mundo lá fora é ruim. As pessoas lá fora mentem, as pessoas querem te prejudicar. Você não tem estrutura para isso.
O que Você te não vai dá saber. estrutura e é o Aqui, que aí eu é. perguntei para ela, aquilo que eles apresentaram para você foi a verdade ou foi uma mentira? Ela falou, como assim, doutor? Eles disseram que ali todo mundo estava na verdade, e na verdade, onde é que estava a mentira? A mentira estava nisso, de que você estaria protegida. Você estaria protegida de tudo. Não. A gente não se protege porque a gente atrai aquilo que a gente precisa. Então, Constantemente, a todo momento. exatamente. Então, os desafios da sobrevida são imediatos. O desafio da vida, de viver, é da alma. A sobrevida é mais acontece a É mais profissão, denso, né? trabalhar, estudar, casar, ter filho, tal, achar, mas não está conectado porque não se pertence, não se tem na mão, não tem essa liberdade de ser quem você quer ser. Não tem a liberdade de ser aquilo que você nasceu para ser. Não ter a liberdade de fazer algo que os outros não vão gostar, não vão aprovar. E aí você fica o tempo inteiro lidando com a opinião dos outros. Dos outros que eu digo, às vezes, a pessoa que você convive, dos filhos, Refém, dos pais, você fica refém refém. de ser aquilo que os. Aí você se transforma naquela pessoa que os outros vão sempre gostar. Eu costumo dizer que aí você entra num processo que você não percebe, ou às vezes você percebe, mas eu acho que só percebe quando gera dor, né? Que você começa a agradar todo mundo, em todos os ciclos, em todas as partes, né? No trabalho, na família, nas relações com os amigos. Se agrada a todos, mas a única pessoa que sai desagradada, a única pessoa que não tem as suas satisfações realizadas é você. Tem gente que tem essa consciência no último minuto de vida. Aí já é tarde. Tem um livro que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. E de uma médica que coletou depoimentos de pessoas que estavam em finais, em terminais, em tratamentos de câncer. E tem umas dicas daquilo que é, como que elas, o conselho que elas dão para quem está vivendo aquilo que elas não fizeram. E basicamente é isso. É parar de se preocupar em fazer os outros felizes. Se o preço que você paga para ter alguém do seu lado é não ser você mesma, é um preço muito caro. E se você for você mesma, as pessoas vão embora, vão deixar de ser, sorry, né? Aí você é. Porque você vai ser feliz. Você vai estar Então, com você não vai estar sentado no banco do passageiro do carro, né? Você vai estar guiando o carro você decide, você tem a sua vida na sua mão. na sua mão. O Bert Helling fala uma coisa muito interessante. Ele gosta de falar muito por metáforas, né? Então ele gosta de contar Sim. muitas histórias. E eu lembro, a primeira vez que eu ouvi falar, ele contou uma cena, ele repetiu essa cena umas 2, 3 vezes. Que é assim, tinha um caminhante que ele estava caminhando no vale. Caminhava e ele viu uma montanha. E ali ele começou a subir aquela montanha. Conforme ele foi subindo, ele começou a enxergar mais longe. Foi enxergando mais longe e foi subindo. Estava difícil, uma hora que ele cansou, parou para olhar. E o que ele diz é o seguinte: enquanto nós estamos no vale, nós temos muitos amigos. Muita gente. Conforme você começa a subir no autoconhecimento, na aceitação de si mesma, você vai ficando cada vez menos, com menos pessoas, mais sozinha. E você vai subindo e você vai ficando sozinha. Então, por quê? Porque quem vai estar com você são aqueles que estão na mesma vibração, no mesmo momento, pagando o preço De de, pertencer, de sair, de sair. pagando o preço de pertencer a si mesmo, que é as pessoas não ficarem mais com você porque você é o que elas querem,
Mas as pessoas vão ficar por você porque você é o que você é. Exatamente. Isso faz a grande diferença na vida. E E aí quanto você não mais vai... cedo a gente sabe e sente e toma as nossas decisões com esse pensamento, mais a vida se transforma para melhor. Mais a vida fica gostosa. Mais a Isso. vida fica leve, porque desaparece a culpa. Porque a culpa é o que me faz ser aquilo que os pais querem que eu seja. Porque se eu não fizer, eu estou preso pela culpa, do sentimento de culpa. Se eu devolvo o projeto de filho para os meus pais, se você devolve o teu projeto de filha para a sua mãe, é dela. O projeto quem criou? Ela. Então é dela, devolve para ela. E você vai criar a sua própria vida e não mais um projeto, uma vida, um fluir de alma, um fluir de relacionamento, novas experiências. E aí você vai acertar. E você vai errar. E você vai cair. E você vai levantar. E cada vez você levanta mais rápido. E cada vez você tem mais resiliência. Porque agora você já não vive para agradar os outros. Você vive para si. Então, você vive... viver para si tem um apelo assim de egoísmo, né? Só pensa em... Não. Viver com amor próprio. Isso. E você ter amor próprio significa... Eu tenho amor próprio. Então, assim, eu não estou com vontade. Eu não vou fazer. Eu não estou com vontade de convidar alguém. Eu não estou com vontade de ser simpático com alguém. Simplesmente, aliás, acho não, né? Nós temos algumas liberdades na vida. Dizer não, sem precisar justificar, para mim é uma delas. Só diz não, sem justificar, quem pagou o preço de ser ele mesmo, ela mesma. Entende? Porque daí você... tal... As pessoas falam assim, vamos jantar ali em casa? Quando? Amanhã. Amanhã eu não posso, já tenho um compromisso. O que a pessoa quis dizer? Olha, se eu não tivesse o compromisso, Eu eu jantaria. Eu iria. Mas como eu tenho um compromisso, não é que eu não quero, tá? Continua gostando de mim, eu gosto de você. Mas se eu não tivesse compromisso, eu iria. E aí o que você faz? A gente transmite poder para o outro. Eu vou ter que estar sempre justificando, né? Pode tal coisa? Não pode por causa disso. Posso pisar aqui? Não, não pode por causa disso. Pode fazer tal coisa? Não, não pode por causa disso. Por que não? Simplesmente não. Não. Isabela, esse é o maior desafio. O desafio de você pertencer a você mesma, ele vem de uma decisão. E a partir do momento que você toma essa decisão, você vai clamar para o universo e o universo vai te mandar pessoas. Vai te mandar situações. Acabou de falar ali, quem? Que é a Irene. Olha, eu quero um dia estar presente num curso no Brasil. Eu não perco nenhuma live. Que ótimo. Então, estar presente é isso. É justamente poder você escolher estar aonde e com quem faz você ser você mesmo. Com quem te apoia e te aceita do jeito que você é. Não exigindo que você seja uma outra pessoa. Se você pintar o cabelo de loiro, daí eu amo você, tá? Mas se você manter assim, eu não quero não, tá? Isso acontece muito nos relacionamentos abusivos, né? Se você engordar mais, eu gosto mais de você. Não, se você emagrecer mais, eu gosto mais. Se você tiver mais músculo, blá, blá, blá. Isso não é. Então, olhar para você e falar, olha, que bom que você é você e tá tudo bem. E a gente pode se relacionar e você não precisa mudar e eu não preciso mudar. Isso traz uma leveza, uma liberdade, porque daí eu me pertenço a mim mesmo, você se pertence a si mesma e a relação fica leve. Fica fluida. Fica fluida. Então, assim, eu paro de querer corresponder ao que você pensa de mim. E se eu quiser xingar, eu xingo. Se eu quiser mandar para PQP, eu mando. Entendeu? E se você gostar ou não gostar,
o problema é, é seu. Simples assim. Só que para isso, o lugar onde você está, ou melhor, esse lugar de não ser você, tem que estar muito ruim. Tem que estar muito dolorido. Porque se tiver mais ou menos dolorido, você continua. Sabe aquela piadinha de quem estava na M e continuava porque estava quentinha? Na merda? Isso. Foi você que falou, hein? Porque a gente aprende isso. Um pouquinho você aguenta, né? Um pouquinho de dor você aguenta. Ficar um pouquinho na merda, tá tudo bem. Mas foi eu que construí isso aqui mesmo, então eu vou aguentar, já que foi eu que entrei. Não, você entrou para satisfazer um sistema. Você entrou por causa de alguém. Então você sai por causa de você. E sair com amor próprio é quando você toma essa consciência de que a sua vida está na sua mão. E aí tem a autorresponsabilidade, né? Que entra justamente nesse processo. Aliás, em todo processo, né? Não tem nenhum processo nosso que não... Processos entre... adultos. Processos adultos. Porque se eu entro no processo infantil, eu entro no processo de vítima. Sim, vitimização. Eu fui ficar com você porque você tinha um problema, tá? Eu fui só por causa disso. Eu fui te ajudar. Eu fui te ajudar, tá? Você tinha um problema e eu fui te ajudar. Então, a culpa é sua, entendeu? Uhum. Aí não tem responsabilidade no infantil. No adulto, eu me responsabilizo. Eu entrei para te ajudar, e eu entrei nessa barca furada, eu deixei de mim cuidar de mim, mas eu acordei e agora eu resolvi cuidar de mim, tá? Então, um belo dia eu resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. Cantei. Cantou, pronto, cantei. Cantou Elis Regina. Ai, querido, é isso mesmo. Nossa. E aí eu vou cantar, já que vou cantar outra, Nada Será Como Antes, né? Nada será. Lembrei uma do Beto Guedes. Lembrei. Eu adoro Beto Guedes. O medo de amar é o medo de ser livre para ser... livre para ser... Livre para o que der e vier. Livre para o que der e vier. É o medo de ser livre. O medo de amar é o medo de ser livre. Porque quando eu amo a mim mesmo, eu sou livre. Pronto, cantei. Adorei. Eu vou pedir um segundo encontro só para cantar, pode ser? Eu tenho as músicas, você vê que eu tenho as músicas aqui. Eu adoro todas elas. E como fica? Isso me ocorreu agora. Eu nem tinha pensado. Mas a gente vai recebendo uns insights, né? E aí eu costumo segui-los. Como fica essa situação na vida profissional da mulher? Olha, para muitas mulheres o profissional ele é um outro departamento. É como se fosse uma outra vida. Tem mulheres que são muito bem resolvidas profissionalmente. E aí consegue, às vezes, galgar posições numa empresa, consegue sucesso profissional, mas emocionalmente é como se fosse uma criança. Fica implorando afeto, entra em relacionamentos abusivos, entendeu? Mas profissionalmente é muito bem resolvido. Então ela se segura nisso. E às vezes mergulha totalmente no trabalho. E às vezes aí deixa de lado a parte emocional ou amorosa, sexual, tudo isso em detrimento de um trabalho. Então, existem pessoas que conseguem isso. Existem pessoas que às vezes são bem resolvidas emocionalmente e não conseguem um sucesso também. Então, são duas energias diferentes, tá? A parte profissional, no meu entendimento, tem muito a ver com aquilo que a gente recebeu do pai, inconscientemente. É a parte que vai para fora, né? Porque o pai, ele não protege, né? O pai, ele vai... Você já viu o pai brincando, jogando criança para cima? Se vira. Bate a cabeça no teto. A mãe aquela jogadinha assim, cuidado, vai cair. Isso. O pai vai, entendeu? Então, esse impulsionar da vida tem essa coisa. Então, pessoas que
Pode brigar com o pai, pode não ter aceitado o pai pode ter sido alcoólatra, mas de alguma maneira ela conseguiu extrair maravilhosamente e inconscientemente o amor do pai. E ter essa força, é organizada, é focada, é dedicada, entendeu? Não trabalha, enfim, resolve o profissional. E aí, no afetivo, o amoroso fica mais ligado à mãe, né? E aí, como ela não consegue ter clareza, fica aquele angu de caroço ali misturado. E não consegue, né? Então, e aí as pessoas que vão passando de relacionamentos insatisfatórios, vão buscando sempre no outro. Por quê? Tá preso ainda afetivamente a esse ninho da mãe. Da mãe. O filho ou a filha é da mãe, é do pai ou é dos dois? De nenhum dos dois. Eu sabia que ele vinha com uma resposta que não era a que eu perguntei. Porque tem o hábito de se dizer, né? Filho é da mãe. Mãe é quem cuida, mãe é quem cria, mãe é quem isso, mãe é quem aquilo. Eu falei assim, eu quero saber a opinião do Adailton se filho é da mãe, é do pai ou é dos dois. Você é filha de Deus. Porque a sua alma vem de Deus. Que lindo isso, que poético. A concepção ela é um ato, é um milagre espiritual. A vida. E a gente vem de lá. Então, nós pertencemos a esse Pai. E a nossa alma busca o Criador. Aí nós vamos ter dois guardiães, que é um pai e uma mãe, com quem nós temos identidade física. Mas esse físico vai sair, vai acabar um dia, vai ser destruído, vai morrer. E eu volto para da onde eu vim. Então isso aqui tudo é passageiro. Qual que é o papel de um pai e de uma mãe? É fazer com que a minha alma desabroche e eu traga à superfície aquilo que eu vim fazer nesse mundo. E não que eu me torne aquilo que eles acham. Né? Então, assim, aquela educação dos pais antigos, né, que era na porrada, meninos obedientes, você tem que ser isso, você tem que aprender isso, tem que ser isso, querendo moldar a pessoa. Não. A função de um pai, a função de uma mãe é trazer o melhor daquela criança à tona para que ela seja um adulto responsável e siga o caminho espiritual. Até porque os pais vão embora um dia. Vão ficar. Então, você mora nesse teu templo, nesse seu santuário, que é o seu corpo, por um tempo. Mas ele não é de ninguém, não. Viu? Ele pertence a você por pouco tempo. Só um pouquinho assim. Por pouco tempo. Mas você é filha de Deus. De Deus. E ele é o seu pai verdadeiro. Maravilhoso. Pronto, respondi. Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou colocar aqui depois no IGTV exatamente as suas palavras. Vou rever a live. Posso fazer outra pergunta? Sinta-se à vontade. Como fica a libido quando se cresce, e aí eu acho que não se cresce, quando não pertencemos a nós mesmos, quando não nos amamos, perdão, quando não temos amor por nós mesmos? Bom, primeiro vamos ampliar o conceito de libido. Freud colocou esse conceito de libido sexual, tá? 20 anos depois, o Jung trouxe o conceito, e foi a briga deles, tá? Eles brigaram por causa disso, até porque eles ficaram... O Freud era mais velho que o Jung, e ele era um discípulo, né? O Jung, vamos dizer assim, ele foi com o Freud, até a hora que ele falou, não, cara, libido é uma coisa muito mais ampla, libido é um tesão de vida, né? É a sua conexão com a vida, com o seu trabalho, com as pessoas, é a forma com que você acorda de manhã, não é aquele orgasmo ali que você não vive para isso. Não, você vive, conectou com uma coisa muito maior. Então, libido, vamos falar de libido sexual, vamos falar de libido de vida. Então, falando de libido sexual, a nossa sexualidade, ela tem muito a ver com essa informação que nós recebemos do pai e da mãe. Com o contexto de vida deles. Com a experiência sexual do meu pai, com a experiência sexual da minha mãe. Então, isso me conecta a desafios, né?
deles. Então, se você teve uma mãe que foi bloqueada sexualmente falando, o que ela passou para você? Sexo é impuro, sexo é sujo, não pode fazer. Isso vai entrando, vai entrando, vai entrando, chega uma hora que ele entra no alicerce do seu emocional. Você já não pensa nisso, você não pensa que sexo é sujo, você não pensa que é proibido, nada, mas ele está no alicerce. E ele vira automático esse pensamento. Então, ou você passou, por exemplo, por uma experiência negativa, complicada, difícil, que a gente costuma chamar de abuso, mesmo que não tenha havido uma penetração, mas só o fato de um adulto olhar uma criança com olhos de desejo, isso já é uma forma de abuso, é um abuso silencioso. Sim. E isso gera o quê? Uma resistência, porque a criança não sabe administrar isso. Tá? Então, existem vários elementos, situações, experiências que bloqueiam a sua sexualidade. Lá na frente, quando você faz dos 15 aos 25 anos, é um processo que eu chamo de adulto jovem. Que é o processo que eu tô. Que é quando você deixa de ser criança, engraçadinha. É o processo que você deixa de ser criança a caminho da adulteza. Não tem a Pré-adolescência? Tem a adolescência, tem a infância e tem a adulteza ou adultância. Então, nesse caminho é que você vai assumir as suas características. E aí entra a sexualidade, é que te impulsiona isso. As pessoas querem casar para sair de casa. Muitas mulheres que eu consulto, que falam assim, casou com 16 anos para sair de casa, para ter vida própria, ter liberdade, para conseguir respirar. Mas não adianta. O pai e a mãe vêm junto, vem dentro, vem na mala. Então, às vezes até muda de país para sair de casa, mas não adianta, não muda. Não é lutando contra, é aceitando, é acolhendo que você se livra de algo, que perde a força de algo, né? É acolhendo então, que você compreende, né? É mais que compreensão, é aceitação. A compreensão intelectual não basta. Então, e aí quando eu olho para a minha experiência da infância, olho para aquela mãe que eu tive, olho para aquele pai que eu tive, acolho as minhas experiências da infância, mesmo que tenha havido abuso. Porque quanto mais eu luto contra algo, quanto mais eu rejeito algo, quanto mais eu não aceito algo, quanto mais eu penso que foi errado, quanto mais eu penso que foi injustiça, mais preso eu estou. E a liberdade, a libertação, ela vem justamente do contrário, não de ficar lutando contra. Vem de tomar, de aceitar, de acolher. Né? Quando que um agente secreto tem poder? Enquanto ele é secreto. Na hora que você descobre que aquele agente secreto é secreto, perde. Ele perdeu todas as possibilidades dele. Então, mesma coisa. Quando você aceita e acolhe, perde força. E aí sim você tem uma repercussão na sua sexualidade. Que deixa de ser infantil e passa a ser uma sexualidade adulta. Na sexualidade infantil, você é a culpada da minha felicidade e da minha infelicidade. Você me faz ter prazer, ou você não me faz ter prazer. Você não é boa de cama. Você não sabe transar. Entendeu? E aí, por aí adiante. No mundo adulto, eu me responsabilizo pela minha vida, pelo meu prazer, pelas minhas escolhas. Né? E eu vou entender os bloqueios que existem. Por exemplo, tem uma live que eu fiz um tempo atrás sobre vaginismo. Você sabe o que é o vaginismo? Uhum. É uma contração involuntária dos músculos da vagina que impede, às vezes, a penetração. Tem dor na relação. E tem mulheres que têm uma vida sexual com dor a vida toda. E acha que isso é normal. Uma vez eu atendi uma paciente que ela teve isso. Ela tinha dor a vida toda. Aí ela é um percentual que não é muito baixo, não. É um percentual alto. Não, é muito grande. É muito grande porque o corpo fala, né? O corpo fala. O corpo fala.
Eu não Fala. estou, tá presa no infantil. Eu tinha uma paciente que ela foi ter um parto e aí perguntaram que tipo de parto você queria. E ela tinha vaginismo, ela tinha muita dor à relação. Ela falou, eu quero um parto sem analgesia. Falou, quer mesmo? Quer um parto sem analgesia. Falei, tá bom. E aí começou. Começou o parto, ela foi indo e o negócio foi pegando. E quando ela estava já com muita dor, estava ainda com 4 centímetros. Falei, não vou aguentar esse negócio. E foi aguentando em 6 centímetros e 8 centímetros. E a dor ficou. E eram muitas horas, ela começou. Acho que foi mais de 6 horas de dor, assim, dor mesmo. Finalmente ela teve um parto, e essa criança nasceu, sem episiotomia, teve uma ruptura, a gente chama uma laceração de períneo, levou os pontos, tudo. Bom, atendo ela 6 meses depois do parto. Ela falou assim, doutora Dailton, pela primeira vez na vida estou transando sem dor. Falei, claro, o Depois... parto, a cabeça do bebê funciona como um terapia, ele vai limpando os registros musculares, os registros que estão nos ligamentos, nos tendões, em tudo. Todas aquelas experiências traumáticas dela estavam presas ali, né, no abuso sexual que ela tinha tido na infância, que não foi de penetração. A cabeça vem como é, rolo Rolo que passa por... compressor? Isso. Um rolo compressor, vem comprimindo, empurrando e colocando todas aquelas emoções, aquelas frustrações, aquelas raivas, aquela coisa tudo para fora. Eu costumo dizer... Quando o parto é sem analgesia. Uma analgesia de parto bloqueia esse processo e ela não consegue ter, ela perde a chance de ter com o parto esse processo de terapêutico que o parto pode trazer. E aí ela passou a ter, falou, nossa, agora ficou Agora, bom esse negócio. agora eu comecei a viver. Aí ela entrou numa sexualidade adulta, né? Aham. Tá? E até o momento em que ela conseguiu fazer um trabalho com esse abusador, de aceitar, de tomar e amá-lo. Aí ela conseguiu integrar, e aí a vida dela, o casamento dela, foi, Deslanchou, né? deslanchou. É. E nos casos de aborto, Aborto natural ou aborto provocado? os dois, Gulosa. sempre. O aborto espontâneo, chamado aborto espontâneo, ele não é tão espontâneo assim. Ele tem todo o inconsciente da mulher, né? Então, quando uma mulher engravida, aquela criança se conecta a todo o sistema. E, às vezes, nessa conexão com o sistema, ela recebe ali missões de vida pesadas de antepassados que não conseguiram resolver assassinatos, outros abortos, injustiças, roubo, tem tanta coisa, né? Suicídio, que naquele momento, às vezes, da concepção, aquilo entra ali na criança. Fica pesado e a criança não consegue lidar com aquilo e fala, e vai embora. Então é um aborto espontâneo. Às vezes, abre caminho para o outro que vem depois. Muitas vezes. Agora, quando uma mulher engravida foi sem querer, nenhuma mulher engravida sem querer. Concordo. Sem querer, conscientemente. Sem ter planejado conscientemente. Agora, o inconsciente dela é muito mais forte. O nosso inconsciente é responsável por 90% das nossas decisões. Escolhas na vida, as mais importantes, elas são inconscientes. Então, ela tomou essa decisão inconsciente. E aí, quando ela não aceita aquilo que o destino dela apresentou, quando ela briga com a escolha do inconsciente dela, que por algum motivo levou ali, ela está brigando contra a vida. Ela está brigando contra aquele relacionamento que ela escolheu. Ela está brigando contra aquela situação. E quando você briga com a vida, você começa a remar contra a corrente. O preço é caro. O preço é caro e pode gerar uma vida de infelicidade. Uma vida de culpa. Certa vez eu atendi uma paciente veio constelar. Falei, o que você veio? Ela falou assim, eu vim constelar a minha sexualidade. Falei, tá bom.
o que na sua sexualidade? Ela falou, eu não consigo ter prazer, não consigo ter orgasmo. Isso na frente do grupo. E eu falei assim, você teve alguma experiência traumática? Ela falou, tive. Eu fiz um aborto há 21 anos atrás. Eu falei, ok. Na época, a gente era muito novo, não tinha condição financeira, não sabia o que ia criar, e eu tinha tido uma doença, blá, 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 tentando se convencer a si mesmo. Né? Falei, tá bom, vamos olhar para isso. E aí a gente montou a constelação, onde cada um começou a representar ela, o marido, a criança, o pai e a mãe dela. Enfim, foi surgindo as pessoas. E ficou claro para ela que ela tinha deixado de fazer aquilo com medo do que os pais iam pensar dela. Né? De ela engravidar, e ela não estava casada ainda. Enfim, toda aquela situação. Que é uma situação tão normal, né? Bom, hoje, há 20 anos atrás, mais ou menos, há 40 anos atrás, não. Na época dos nossos pais, não era não. Né? Engravidar sem estar casado, não era. Então, hoje é que é mais comum. hoje é aceitável, não é comum. Mas dentro das pessoas existem os conceitos que são, né, muito mais antigos e que limitam as escolhas das pessoas. Bom, essa pessoa fez esse trabalho, fez essa vivência e ela entendeu que essa criança estava bem. Quando ela entendeu que essa criança estava bem, ela ficou tão bem, que ela não conseguia entender que aquela criança estava bem onde ela está. E quando ela entendeu, tudo mudou e ela passou a sorrir. A representante dela passou a sorrir. Então, assim, é possível para uma mulher que fez um aborto, para um casal, sempre trazer o homem junto. O pai tem responsabilidade nisso. E muitas mulheres dizem que fazem aborto porque não tem o apoio do marido, não tem o apoio do pai. Não. Né? Quando o casal vive essa experiência de fazer uma constelação de um aborto, aumenta muito a possibilidade de amor entre eles e de amor por si próprio, de amor pela família, pelos outros filhos. É muito importante, sim, acolher essas crianças que foram abortadas, para que isso não se transmita para os netos e bisnetos. Então, se você teve uma experiência dessa e você ama o seu neto e o seu bisneto, que você nem sabe se vai existir, organiza, gerencia, integra essa experiência do passado para que isso se torne construtivo na sua vida. Beleza. Senão, pode ter limitações, sim, a nível de relacionamento e de sexualidade também. A minha pergunta é o seguinte: por que as pessoas ainda têm tanta dificuldade na conscientização do propósito de vida delas? Porque existe um ganho em você ser infantil, em você ser criança, em você ser daquilo que seus pais querem que você seja. Assim como uma pessoa que se corta, hoje é muito comum, adolescentes, jovens, qual que é o efeito primário? Qual que é a primeira coisa que acontece quando ela se corta? O que ela sente? Dor. Sangue, dor. Então o efeito primário é dor. O efeito secundário chama atenção, ela se sente viva, porque ela não está se sentindo viva, não é ela que existe, é o projeto de filha. Tem várias outras questões. Então tudo tem um efeito primário e um efeito secundário. Tá? Um efeito primário de você permanecer no mundo infantil é a dor de não viver sua vida. Mas o efeito secundário ele é maior, porque meus pais se alegram comigo. Ou pensa que seus pais se alegram. É uma ilusão, é uma fantasia. Ninguém faz ninguém feliz. Você só faz a você feliz. Então, você, tomando consciência disso, que você só tem um jeito de você fazer você feliz, que é ser você sendo você mesma. E devolvendo esse projeto para os pais, beleza. Pronto. Resolvido. Que maravilha, que maravilha. Você quer dar algum recado final? Sim, eu quero. Tudo isso que eu estou falando, eu não aprendi em livros. Eu vivi na minha própria pele. Um momento da minha vida em que eu vi que eu não vivia a minha vida. Minha vida não me pertencia. Eu estava dentro de um sistema religioso, eu vivia toda uma situação.
Então, não foi fácil, foi doloroso quebrar, mas foi muito bom. Não é na hora, não é de uma hora para outra. Você vai levar 2, 3, 4, 5 anos nesse processo de você assumir sua própria vida, tomar as rédeas da sua própria vida, e muita gente vai ficar desgostoso com isso. Quando os outros começarem a reclamar, você está no É porque bom você está caminho. no caminho certo. Você está no bom caminho. E aí sim, só que vem uma leveza, vem um contentamento inexplicável. Você acorda bem, você fica feliz, Como você esse fica semblante bem. agora, que é o seu. Mas precisa de coragem para permanecer e precisa de coragem para seguir. Então, já que precisa de coragem, coragem, enfrenta e vai. E busca ajuda das pessoas que podem realmente te ajudar a ser você mesma. Maravilha, maravilha. Bom, eu quero muito te agradecer, muito, muito. Foi muito melhor do que eu imaginava, do que eu pensava. A gente, querendo ou não, sempre cria, né, aquelas expectativazinhas, aquela borboleta assim no estômago, né, daquela ansiedade gostosa. Então, assim, me surpreendeu muito, porque uma coisa é eu assistir às suas lives, outra coisa é eu estar aqui. Então, é uma diferença muito grande e é uma sensação maravilhosa. Obrigada, uma gratidão imensa. Gratidão ao seu público que está aqui. Cabreira, Tô meu vendo aqui. querido. Tô vendo Gratidão aos meus. as minhas seguidoras e as suas seguidoras. Que bom que a gente está O meu deixando um tem. rastro de vida, de amor e fazendo a vida das pessoas melhor. O meu tem gente aqui de Campinas, tem gente de São Luís do Maranhão, tem uma de Nova York. Nossa, tem. É bom, né? Você ver esse partilhar de saberes, né? Isso muito me atrai. Então, agradecer ao seu público, agradecer ao meu e dizer que Aí, estamos ó. juntos, que o Dr. Adailton está convidado para uma nova live, depois eu vou falar com ele assim que terminar. A gente fala sempre, segue nosso perfil. Não é segue nosso perfil. Se vocês sentirem confortáveis e gostarem do que está lá, será muito prazeroso ter vocês com a gente. É assim que eu costumo dizer. Ó, Obrigada por tudo. beijo, fica bem. Parabéns E pelo como é que as trabalho. pessoas fazem para entrar em contato para uma constelação com você? Então, é só mandar uma mensagem pro DR Adailton Meira no Instagram. E lá no meu perfil tem os links da bio, tem meu perfil no YouTube, tem meu grupo, que eu tenho um grupo no Telegram. Eu estou dando um curso agora, eu vou dar em breve, vou lançar um curso de formação em constelação. Esse curso vai ter o básico, o intermediário e o avançado. E vai ser bem legal. Passei esse final de semana trabalhando nisso. E é isso, ali no link da bio tem inclusive lá, quero marcar um horário. Então lá tem o link e tudo. Estou à Então, disposição. ouviram, pessoas queridas? É isso. Não dá para deixar de passar lá, tá bom? Um grande beijo. Obrigada. Outro. Uma semana Fica bem. maravilhosa pra gente, super Sim, especial e com boas notícias, com boas surpresas. com E vamos certeza. que vamos. Um beijo É grande isso para aí. vocês. Tchau, Outro, até tchau. mais. Tchau, tchau.